Bom, então estamos aqui no dia 2. Esse foi o valor guardado atualmente. Eu ativei a opção de guardar dinheiro automático a cada gasto. E como vocês podem ver, durante o dia inteiro ficou reservando valores aqui sem eu, precisar me preocupar. Então foi uma coisa bem interessante. Confesso para vocês que impulsiona demais, a nossa meta. E no meu caso, eu fiquei impressionado com o resultado, tá? Como vocês podem ver, esse foi o resultado aqui, ó. Só no dia de hoje, que começa aqui a partir das 5 horas quase, Vocês podem ver que foi reservado vários pequenos valores de R$1, Então foi 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então foi reservado R$5 a cada gasto. Então se eu abrir a calculadora aqui, fazer uma breve simulação para você ver que essa opção realmente ela é importante, que eu não dava conta. E bom, como hoje foi reservado R$5, durante o mês, se eu usar 5 vezes o cartão e for reservado todo dia R$5, 30 vezes 5 já é R$150 guardados, sem eu nem me preocupar em poupar dinheiro. Já são R$150 poupados durante um mês. Então são 150 a mais para você que está precisando ou querendo poupar dinheiro. Então inconscientemente isso aqui impulsiona muito qualquer estratégia que você tenha para estar juntando, tá? Então eu não me dava conta de usar essa opção, assim, eu não sabia que era tão importante, mas eu tô vendo que é. Criei essa planilha aqui pra gente ver algumas coisas sobre como eu vou mudar um pouco o meu raciocínio nesse tempo. Então, primeiramente, eu criei essa tabela de cima aqui, ó, com o cálculo. Aqui eu coloco o valor, O valor, no caso, atualmente. E aqui é a média que a gente tem poupado por dia. Então, atualmente é esse valor. E aqui a gente vai e coloca pela quantidade de dias, dividido pela quantidade de dias, no caso, o segundo dia. Então, a média de investimento por dia foi essa daqui atualmente, uma média boa, excelente, mas não vai se manter, creio que vai abaixar e muito, até porque os dias são bem previsíveis. Também nesse vídeo eu quero falar um pouco, eu vou criar, na verdade, algumas regras e eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Alguns pensamentos, algumas mudanças de raciocínio que eu vou ter ao decorrer do tempo, eu gostaria de compartilhar isso aqui com vocês. A minha primeira mudança de raciocínio foi em relação ao meu trabalho. Bom, sempre eu fiz da forma errada. Sempre eu pensei, quando eu atingir R$100 eu vou para casa. Quando eu atingir R$100 eu vou para casa. E nada contra pensar no dinheiro, pensar na quantidade, até porque tem dias que eu vou conseguir realmente bem cedo, tem dias que eu vou demorar, às vezes nem vou conseguir. Já teve dias de eu ficar o dia inteiro na rua e ganhar R$35. Então é muito dinâmico. Então como eu mudei o meu pensamento, a minha visão sobre o dinheiro e como isso me ajudou. Mudei meu psicológico, é a primeira regra. Você também pode mudar o seu psicológico. Pelo menos para o meu trabalho atualmente. Que eu trabalho com certeza de Uber, mas recebendo dinheiro. Mas como eu fiz para não pensar mais no dinheiro? Em vez de eu ter essa meta de todo dia, bater a meta de 100 para casa, agora eu trabalho com o horário. Por exemplo, meu horário agora é das 7 às 11, quando bater 11 horas eu vou para casa. Independentemente de quanto eu conseguir, independentemente de... eu simplesmente faço meu horário e vou para casa. Não tenho mais nenhuma preocupação em fazer outras coisas. Então basicamente é isso. Eu fiz apenas essa mudança e o meu dia ficou mais leve. Por quê? Porque eu não tenho mais essa preocupação com o dinheiro. Eu não estou preocupado se eu vou atingir uma meta específica ou não. Simplesmente eu faço meu horário e vou para casa. Então isso deixou minha cabeça muito mais leve. Doeu menos a minha cabeça. Eu fiquei mais tranquilo para trabalhar. Com um pensamento claro de
dessa forma, de não me preocupar com o dinheiro, e sim me preocupar com o trabalho, né? Então eu vou lá, faço meu trabalho e vou para casa. Simples assim, não tenho que ficar na rua até mais tarde, não tenho que me preocupar. Às vezes se eu quiser ir antes eu vou, mas basicamente eu tento manter a minha rotina de trabalho. Às vezes começo tarde, se eu começar tarde eu vou até o meu horário programado de sempre e vou para casa. Então é assim. Essa é a primeira regra que eu botei na minha cabeça e que deu certo. Eu gostaria de compartilhar com vocês também. Outra coisa que eu já gostaria de falar aqui é sobre a segunda regra. A segunda regra que me ajudou também é em relação ao tempo de serviço, o período, né? Então, não sei como eu vou chamar ela aqui agora, eu vou dar um nome aproximado aqui, mas talvez eu altere depois. Vamos lá. Período de trabalho. Período de trabalho. O que acontece? Como eu gostaria, o que pode mudar de um dia para o outro? Eu gosto de separar, às vezes, o meu período da manhã para investir. Trabalho tranquilo, mais sossegado e tudo mais. Porém, às vezes não dá. Às vezes eu tenho que pegar o meu período da noite para investir. Então, isso tudo é muito dinâmico. Nunca dá para você saber exatamente como vai ser o próximo dia, mas um período específico, um período completo, né, para investir. Então, o amanhã ou a parte da noite, né, ou das 7 às 11 ou das 3 até às 8 da noite, por exemplo. Então, período completo de trabalho para investir. Seja dia, manhã ou noite. Na verdade, manhã ou tarde e noite, né? Porque são dois períodos aí que eu trabalho. Quando eu falo aqui tarde e noite, significa das 3 em diante, tá? Até as 8 da noite. Porque nesse período das 3 até as 8 da noite, eu posso parar, voltar para casa, depois voltar para a rua de novo. Aí vai depender muito do dia, como é que tá meu humor. Então, depende de vários critérios. Mas eu sempre começo às 3 e vou até a noite. Então, outra mudança que eu fiz foi o período completo de trabalho para investir, seja manhã ou tarde, noite. Então, se na parte da manhã não deu para investir, eu tenho que pagar uma conta, então eu uso a parte da manhã para pagar a conta. Aí a parte da tarde eu já uso para poder investir. E assim vice-versa, tá? Então foram essas duas regras que me ajudaram, eu gostaria de passar para vocês também. Bom, isso se aplica ao meu trabalho, tá bom? Mas isso aqui varia muito de pessoa para pessoa. Só queria criar uma lista de regras aqui que eu tô seguindo, que talvez possa me ajudar a realizar esses objetivos mais facilmente. Mas é bom compartilhar conhecimento aqui para quem também está nessa meta, tá bom? Então essa é a nossa média por dia, de quanto a gente está, uma média boa, mas com certeza vai diminuir. E essa quantidade atualmente. Bom, eu já ia finalizar esse vídeo, só que aí me veio na cabeça mais uma outra regra que não deixa de ser muito importante. E não tem como fechar esse vídeo sem falar disso. Bom, a minha história era para eu ter começado a investir muito antes, né? Fiquei desempregado e aí comecei até esse canal, mas aí pareceu que não deu muito certo. Eu comecei a trabalhar de Uber e aí começou uma jornada para tentar quitar o meu carrinho. Beleza, fui lá e quitei. Depois de 1 ano e 3 meses. Nesse período eu não investi nada. Porém agora, como eu tenho um carro quitado, eu vou dedicar o tempo que eu não dediquei para poder investir. Mas investir pesado, para alcançar uma meta específica. Só que o que acontece na vida da gente? Agora que eu tenho um carrinho quitado, não pago mais parcela, aparecem as oportunidades em forma de dívida, né? Sempre está aparecendo alguma conta a mais, tipo assim, quer pegar um carro mais novo, você quer
sabe, entrar em outra dívida. Então isso mexe muito com o nosso psicológico. Você acaba querendo muito fazer aquilo. Você quer muito entrar em outra dívida, porque você está programado a fazer isso, mas você não precisa. Então, a terceira regra é uma das mais importantes de todas: não fazer mais dívidas. Parece tão simples falar isso, né? Mas quando a sua cabeça está programada a pagar contas e você não tem mais nenhuma para pagar, meio que buga tudo, né? A primeira conta que aparece, a primeira dívida que aparece, você já quer assumir ela. Eu acho que esse é o erro de muita gente também. Não é só meu, no caso. Então, terceira regra, não fazer mais dívida. Sim, elas aparecem como oportunidade quando você não tem mais, que é o meu caso. Atualmente não tenho mais essas contaiadas que eu tinha e as dívidas aparecem como oportunidade, seja de pegar um carro mais novo, né, ou de trocar de carro, enfim. Mas é onde a gente tem que lutar contra isso para falar não quero mais dívida. Então a terceira regra é uma das mais importantes na minha opinião, que não pode deixar de sair dessa lista. E eu espero que essa lista aumente, né? Porque pode ajudar muita gente que está passando por isso também, tá? É isso aí, até o próximo. Esse vídeo, né, esse segundo dia foi bem extenso, né? Mas deu pra gente conversar sobre um monte de coisa.